Olá, meu nome é Luciano Abamonte da Silva e estou aqui para apresentar o artigo intitulado Criando Instrumentais para a Resiliência Urbana em São Paulo, trajetória de pesquisa 2014-2025. Ah, artigo esse que foi aprovado no quarto Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Bom, essa é a minha pesquisa de longa data e ela está dividida. A estrutura dessa pesquisa está dividida nessa apresentação em embasamento, desenvolvimento da pesquisa e desdobramentos da pesquisa. E são apresentados alguns produtos, divididos em três categorias: grupos e mentorias, publicações e apresentações e viagens. Então, para começar explicando um pouco o que é essa pesquisa, faço uma proposta de uma abordagem transescalar do território, uma forma de olhar que considera suas diferentes escalas. Então, aqui, falando de São Paulo, que é o objeto principal dessa pesquisa, a transescalaridade do território paulista, eu começo com essa imagem aqui de uma escala regional, que mostra a hidrografia de fronteiras, né? O Rio Grande ao norte, Paranapanema ao sul, Rio Paraná a oeste, e o rio Tietê como grande coluna vertebral do estado aí, essa hidrografia de escala regional, e a distribuição de uma rede de infraestruturas e polos urbanos. E aqui eu dou destaque para as principais rotas rodoviárias, para a malha ferroviária também, e destacando aí os cruzamentos das principais cidades, né, que criam essa rede, então, esse sistema de múltiplas entradas aí e possibilidades de deslocamentos. Essa rede que se debruça, né, que se coloca sobre o relevo, por assim dizer, ainda que o relevo nessa imagem seja uma abstração. Dou destaque também para a Bacia do Alto Tietê, que é também, grosso modo, a região metropolitana de São Paulo, e São Paulo como um centro histórico ali na, na porção sudoeste do Planalto Paulista, passando por uma escala metropolitana, então, onde a gente dá destaque para a região metropolitana, para a Bacia do Alto Tietê, e aí já a rede de infraestruturas viárias e sistemas de represa que se destacam, né? As manchas azuis, as linhas vermelhas como o sistema rodoviário. Não dou, nesse mapa, nesse esquema, não dou destaque para a ferrovia, mas ela está aí também. E a mancha urbana, né? As principais manchas urbanas aí que vão se justapondo num território que seria florestal, rural, mas que essas grandes manchas urbanas são que caracterizam, então, essa escala metropolitana, a conurbação urbana que ultrapassa os limites municipais. E se colocam, então, na grande bacia hidrográfica do Alto Tietê, também bacia sedimentar, mas aí estamos falando de aspectos geomorfológicos distintos, ok? Destaque aqui para a questão hidrográfica, que é o cerne dessa pesquisa, um olhar para as águas e a relação das águas com a cidade. E aqui numa escala local, o que se constituiu a pesquisa de doutorado, com esses três estudos de caso, de Coatira na região da Penha, Tijuco Preto na região do Itaim Paulista, e a Bacia do Cocai ali na região da Billings. Aqui então pensando em microbacias hidrográficas urbanizadas, que se desenvolveu como essa estrutura de uma tese de doutorado, denominada Forma Indomável, o lugar das águas no processo de urbanização de São Paulo. Tese essa que discute as várias temporalidades que se sobrepõem na formação desse território, sendo feita uma retrospectiva histórica, um embasamento também sobre a questão do que seria o patrimônio ambiental construído de São Paulo, os estudos de caso como esses lugares das águas, construção do método,
E aí, por fim, aprofundando o lugar das águas a partir de uma perspectiva teórica e tentando chegar a um cerne que seria um olhar afetuoso para as águas, né? Mas não de uma forma ingênua, né? Considerando esses aspectos técnicos, aspectos políticos que conformam o que esse lugar das águas efetivamente é na atualidade, mas também o que ele pode ser. Há um lugar das águas ideal e um lugar das águas da atualidade, que seria um lugar real. Ora, se a gente olha para esses padrões, então, da realidade, o que mais eu vi nesses anos de pesquisa, né, principalmente nas regiões periféricas, favelas, ocupações irregulares, nascentes poluídas, muito resíduo sólido, um problema conjuntural aí também da questão das águas, a poluição difusa que se acumula então nos talvegs, e também as áreas de preservação permanente, os parques lineares, as vias de fundo de vale, esse exemplo emblemático que é o Parque Linear do Ticoatira, como uma infraestrutura verde fantástica aí, que foi capitaneada sobretudo por um empresário local que plantou aí mais de 20 mil árvores ao longo de algumas décadas, tornando então esse parque um exemplo muito positivo. Enquanto que o Tijuco Preto, que é outro caso, demonstra essa dificuldade mesmo de como lidar com essa ocupação que é, a ocupação periférica se deu a própria sorte, por assim dizer, com a autoprovisão de infraestruturas por essas populações, conforme já discutido na pesquisa da Luciana Ferrara, entre outras, ok? Mas que aí sim, então a gente tem o projeto e projetos como uma ferramenta essencial para mudar essa dura realidade que a gente observa nas periferias, propondo requalificação ambiental, eixos de estruturação verdes e azuis, e chegando à escala de microprojetos. Aqui é o ateliê Ensaios Urbanos, propondo como se poderia se dar essa requalificação do Tijuco Preto, pensando em pequenos terrenos que existem disponíveis aí na bacia, que poderiam então prover projetos habitacionais e redistribuir as habitações que estão na beira do córrego, fazendo então um parque linear. Ali no corte ali embaixo está pequenininho, mas tem a questão da via e dos parques, como no exemplo do Ticoatira. Ora, a morfologia urbana se coloca então como uma matriz teórica dessa pesquisa de primeira ordem, e a Escola Contemporânea de Morfologia Urbana Portuguesa, eu destaco na pesquisa. Aqui o livro Os Elementos Urbanos, do professor Carlos Dias Coelho. Escola essa que, sendo contemporânea, já nasce clássica, né? Por se tratarem das cidades portuguesas, que clássicas são. E também a errância da natureza, como uma outra matriz teórica, e aí eu trago Design with Nature, do Ian McHarg, um livro clássico, infelizmente sem publicação em português ainda. E também o, o pequeno livro Bom Par de Sapatos e o Caderno de Anotações, como fazer uma reportagem, cartas de Anton Chekhov, dramaturgo russo, para seu editor, quando da sua viagem para a colônia penitenciária de Sakhalina, lá no Oceano Pacífico, para ver como é que era a realidade dessa colônia penitenciária e confrontá-la com os discursos oficiais que o Estado russo fazia. Então, esse lugar é um livro muito interessante que descreve a experiência de campo que o Chekhov teve, então, dessa viagem, dessa longa viagem que ele fez para esse lugar aí de dura realidade. Então, aí é feita uma produção empírica. Em 2019, a pesquisa de mestrado sobre a região do Ticoatira, se torna então a evolução do traçado urbano e desmonte de bairro fluvial, caso da Penha, publicada estudo publicado na revista de Morfologia Urbana, e projetando microclimas urbanos em 2022, estudos de casos de Jundiaí, Juiz de Fora em Minas Gerais, Jundiaí em São Paulo, dois concursos de arquitetura e urbanismo que lançaram mão de análises térmicas para mostrar como que projetos incidem sim sobre a questão do conforto térmico na, no ambiente urbano e que ao projetar a gente projeta efetivamente microclimas urbanos. E ali em 2019, então, são duas pesquisas que mostram então essas duas matrizes teóricas da morfologia urbana e da resiliência urbana como duas bases aí de embasamento teórico que se deram como publicações. Resiliência urbana, então, que se coloca como principal referencial teórico da pesquisa,
a partir do trabalho pioneiro do ecologista canadense Crawford Stanley Howling, que tem um longo trabalho de muitas décadas aí discutindo a resiliência em termos ecológicos, na engenharia e chegando então no espectro mais abrangente de uma teoria com a panarquia em 2022, em 2002, livro publicado com o Gunderson, um colega dele, que então vai da resiliência como um conceito mais específico para uma teoria mais abrangente que é a da panarquia. É o autor mais citado aí nos trabalhos de resiliência urbana e não vou me estender aqui, mas então estruturação urbana, morfologia urbana e resiliência urbana se colocam então como três matrizes de um embasamento teórico. Estruturação urbana, então, vendo, analisando aspectos que são ao mesmo tempo de infraestrutura, mas de uma estruturação historicamente construída do território. É isso que eu discuto nesse artigo publicado nos Anais do Enampura de 2023. E fazendo menção aqui ao clássico Urban Structuring de Allison e Peter Smithson aí como um dos trabalhos que compõem então essa revisão sobre o que seria uma estruturação urbana. Então a estruturação urbana para entender o que veio antes, morfologia urbana para entender e analisar o que é a evidência material da forma urbana, como ela se coloca nos mapas na atualidade, nos registros que se fazem gráficos. E a resiliência urbana, olhando principalmente com um aspecto futuro, né, de futuro, de projeto, tornar-se mais resiliente. Então, traz aí uma ideia de prospecção para o futuro. Passado, presente e futuro, compondo então esse referencial teórico, essa, essa rede que se lança no tempo aí, buscando estruturá-lo. Ok? Entrando então para o desenvolvimento da pesquisa, que se dá no projeto Guarda-Chuva, um projeto FAPESP, que busca fazer um plano de ação climática para a bacia do Ribeirão Lajeado, lá na escala, lá na região do Itaim Paulista, numa escala macro, e um olhar que houve nesse projeto para a favela do Torresmo, na escala micro, destacando aí já o mapeamento de favelas como um instrumental para a resiliência urbana. E nesse mapeamento, então, que é a morfologia, os censos também são um aspecto muito importante aí do mapeamento de favelas, mas é isso, olhar para a evidência material desses territórios, e daí sim propor projetos, que é o principal diferencial que a gente tem na arquitetura e no urbanismo, é de desenhar, de propor projetos. Essa é a nossa formação, esse é o nosso, faz parte do nosso jeito de fazer pesquisa, né? Como a gente tem que prestar contas aí às ciências, a gente tem a formação muito específica do arquiteto do urbanismo, uma formação de ateliês, projetos de soluções sustentáveis aí para a favela do Torresmo, como instrumental também, um outro instrumental. Monitoramento de obras públicas aqui que se deram na Bacia do Ribeirão Lajeado, contexto de obras emergenciais, não vou me ater muito aqui, mas que é um outro instrumental fazer esse monitoramento e ter uma análise crítica, mas técnica, sobretudo, crítica e técnica, e assim técnica e política, para poder discutir se essas obras são boas ambientalmente ou se são ruins para drenagem, para a população, para N aspectos aí, ok? Ações de educação ambiental que se deram nesse decorrer de pesquisa, tanto com núcleos comunitários, como em escolas e em unidades básicas de saúde. Então, congregando pessoas, então, ações de educação ambiental para criar essa capilaridade do que seria um plano de ação climática, ele deve envolver ao máximo a população, as populações, as entidades públicas e privadas também, para que a gente tenha, então, projetos como sendo fruto de um pacto, de uma pactuação social. Isso que defende a professora Ana Paula Cury aí, que foi quem encabeçou, quem liderou essa pesquisa guarda-chuva. Faço citação a ela aqui. E por fim, a modelagem hidrológica veio como principal instrumental, talvez, dessa pesquisa, principalmente nos 2 últimos anos, na pesquisa de pós-doutorado. A modelagem hidrológica que foi proposta para a bacia do Ribeirão Lajeado, com pequenos reservatórios distribuídos ao longo da bacia, se mostrou muito proveitosa aí para um amortecimento de hidrogramas de pico de chuva, com uma solução que se distribui e se coloca como uma possibilidade de projeto. Então, esse é um estudo que se mostrou bastante profícuo aí,
E teve desdobramentos na bacia do Tiburtino, ali na região oeste da cidade, e toda uma discussão que foi possível traçar aí dessas diferentes regiões e alguns aspectos de uma estrutura urbana de segregação socioespacial que se revelou bastante específica, não vou entrar em detalhes aqui, mas é possível ver isso nas publicações, ok? E na replicação metodológica que se deu numa análise multifocal de microbacias urbanizadas. Então, aí, no, nos últimos, entre 2014 e 2025, a trajetória de pesquisa que se coloca efetivamente, as bacias que se analisaram em cada período, e como desdobramentos, a bacia do Tiburtino, do córrego Mongaguá, do córrego Uberaba, do córrego Antonico, em verde, se colocaram como desdobramentos principais, desenvolvimento em vermelho, e antecedentes, embasamento em azul, são esses três períodos aí que são discutidos desde o começo da apresentação. As apresentações que foram feitas, 21 aqui contabilizadas, não vou entrar em detalhes. As viagens que se deram para serem feitas essas apresentações, não vou entrar em detalhes também, mas é um aspecto muito rico aí mas que fica para uma conversa de botequim. Os grupos que se formaram, então aqui é muito interessante, né? Na favela do Torresmo, ali acima à esquerda, na UBS Santa Luzia, no caso do Ribeirão Lajeado. Abaixo à esquerda, os grupos que se deram também à direita para a Bacia do Ribeirão Mongaguá, já como um outro caso, em cima o Laboratório Itaim Paulista, embaixo o Laboratório Hermelino Matarazzo. São aí os laboratórios da professora Ana Paula Cury, a pesquisa que se deu nesse período de pós-doutorado do qual participei, formaram esses grupos. As mentorias, foram 18 mentorias, então, que estão descritas aqui também, não vou entrar em detalhes, mas fazem parte, então, dessa rede capilarizada que se dá aí para a gente pensar um plano de ação climática e uma pactuação social, as publicações que se colocam aí em verde como publicações em periódicos, em laranja, publicações que estão no prelo de periódicos, em azul, capítulos de livro, das 16 contabilizadas aqui, ok? Finalizo aqui a apresentação fazendo agradecimentos à professora Ana Paula Cury, professor Renato Sobral Anelli e o professor Luiz Otávio Pereira Lopes de Faria e Silva, meus principais supervisores aí nessa etapa de pós-doutorado, a CAPES, Agência de Fomento da Bolsa de Pós-Doutorado, faço agradecimentos ao Fundo MAC Pesquisa e também à FAPESP. Então, aí, feitos esses agradecimentos, aqui apresento as referências e encerro aqui minha apresentação agradecendo a atenção dispensada.